E elas falam de uma maneira muito direta das coisas, cada uma com seu estilo, seu jeitinho, mas falam de uma maneira muito direta, e a mais sanguínea sempre foi a Patti Smith. Arthur Dapiev, professor de comunicação social da PUC-Rio, troca com a gente um pouco sobre a arte visceral de 3 compositoras e intérpretes nascidas na América do Norte: Carole King, Joni Mitchell e Patti Smith, trazendo à tona a relevância de seus trabalhos enquanto potência político-social em seus relativos lugares de fala. A Carole King, cujo nome de nascença não é esse, né? É uma cantora que, na verdade, começou como compositora. Ela e um dos maridos compunham músicas para outros artistas fazerem, tanto artistas brancos quanto artistas negros. Eles eram da comunidade judaica de Nova York. E acabou que ela era muito melhor do que o marido, né? O casamento acabou por outras razões, mas ela continuou em carreira solo e lançou discos muito bem sucedidos comercialmente cantando. Ela toca piano muito bem e canta muito bem, né? O mais famoso disco dela foi durante muito tempo o disco mais vendido da história dos Estados Unidos, um disco chamado Tapestry, que ela está na sala da casa dela e tem um gato, assim em primeiro plano, que era o gato dela na ocasião. Ela é autora, por exemplo, de You Got a Friend, que é um sucesso na voz do James Taylor, mas a autora é ela, né? Dentre outras músicas importantes. E no caso dela, frequentemente as pessoas conhecem as músicas por conta da voz de outros intérpretes, e aí não ligam diretamente ou não vem o crédito da autoria. A Carole King era uma compositora de uma espécie de fábrica de produzir música, né, que funcionava numa determinada rua em Nova York. Os compositores trabalhavam separados por biombos ou coisa assim, duplas de compositores, porque nem sempre alguém que escreve letra compõe e vice-versa. Então ela tinha uma dupla com o marido, uma outra dupla na salinha ao lado e por aí vai. Então ela aprendeu a compor muitos tipos de música e fez sucesso na voz de muita gente, grupos vocais negros, americanos, tem coisas dela. Só que aí há documentários sobre isso, ela fala como era difícil acumular a jornada dupla ou tripla de ser dona de casa, uma dona de casa numa comunidade judaica de quem se espera alguma coisa muito aferrada, a família, e como era para aquela garota da vizinhança compor, ter uma vida própria, a parte do marido ou do namorado de ocasião, e de como as pessoas se surpreendiam que era uma garota que fazia aquilo, porque ela começa a fazer muito nova, ela começa a compor muito nova, e compor coisas com muita experiência, né? De certa forma, embora não seja uma compositora, parece um pouco a trajetória da Barbra Streisand, que é exatamente o mesmo mundo, né? E ela se torna uma letrista consagrada, mas não só por fornecer música para a geração delas, e You Got a Friend é só um maior exemplo, mas por cantar coisas em voz própria. Então os discos dela são sempre muito bons, e ela acabou resolvendo essa questão de ser mãe e dona de casa e compositora ao mesmo tempo. Ela deu o jeito lá dela, e é uma batalha que muitas mulheres enfrentam em suas áreas, e a Carole King é um bom exemplo de como dá para triunfar profissionalmente. A Joni Mitchell é canadense de nascimento, mas de língua inglesa, carreira na Califórnia boa parte do tempo. Estão todas vivas, mas a Joni Mitchell, alguns anos atrás, teve um AVC, então ela não compõe mais, muito menos canta. O grande disco dela se chama Blue, que é um disco muito triste, porque Blue em inglês tem essa ressonância de tristeza, é uma foto dela bicolor, na verdade, em preto e azul, né, uma foto com filtro. E alguns clássicos do cancioneiro americano estão presentes ali. Ela fala sobre separações, viagens, sobre a vida na Califórnia, que para ela era uma novidade. E ela tem uma música na qual ela fala de uma tristeza que muita gente sente, mas não tem coragem de verbalizar, que é uma tristeza em Natal, por exemplo, na época do Natal. E ela faz uma coisa muito triste, falando que as pessoas estão cortando árvores, todos alegres, mas a canção é bem deprimida. E ela diz que tinha esperança de patinar naquele rio até ir embora, skate away. São músicas muito fortes, né? As músicas são usadas em filmes frequentemente. Em Simplesmente Amor tem uma cena importante no filme no qual se usa uma música dela. É na hora em que a Emma Thompson descobre que está sendo traída, e ela é fã de Joni Mitchell. E é uma cantora muito boa e muito aventurosa.
Ela já fez cruzamentos com jazz, ela já gravou disco com Charles Mingus, baixista de jazz. Então tem coisas muito experimentais ali, e todas elas muito políticas. A Carole King um pouquinho menos, a Joni Mitchell bastante política no sentido amplo. Ao imigrar do Canadá para os Estados Unidos, né, ela é uma espécie de Neil Young, né, porque canadense também, mas com carreira na Califórnia. E aí ela vive aquele mundo da Califórnia, década de 70, é uma loucura completa. As coisas que as pessoas faziam são impensáveis hoje em dia, sob qualquer ponto de vista. Então ela experimenta, como muita gente que foi para a Califórnia, ela experimenta a frustração com aquele sonho de afluência. Sabe, Hotel California, que as pessoas acham que é uma música que não é dela, mas que engrandece a Califórnia, e na verdade é uma crítica pesada à Califórnia, aquele mundo de aparências e tal. Ela traduz isso, ela traduz um pouco de euforia com aquele mundo, mas ao mesmo tempo a frustração, perceber as drogas, as aparências, etc. Ela é um retrato muito crítico, talvez mais crítico do que qualquer colega homem naquele momento em que ela estava compondo. E ela faz discos que têm influência de música folk, o que torna o estilo um pouco diferente do da Carole King. E por fim a Patti Smith. A Patti Smith hoje em dia acho que é mais popular por conta da literatura, ela escreve muito bem, né? Os livros dela, ato falha, os livros dela são muito bons, ela tem sacadas maravilhosas e de altíssima cultura, né? Ela é reconhecida como, embora seja uma música, uma espécie de madrinha do punk em Nova York, a qualidade do trabalho, a qualidade propriamente musical e das letras, mais a escrita, dão a ela um status assim, ela é tratada como alta cultura. Na última temporada do Scala de Milão, da Casa de Ópera, quando abriu, e é uma temporada que sempre abre com a presença do presidente, do primeiro-ministro, tem a presença da Patti Smith registrada, ela estava presente lá, ela estava na mesma lista, né? E ela é isso, ela é uma espécie de madrinha do punk de Nova York. Ela nunca foi punk, ela é um pouquinho anterior, mas ela estabeleceu alguns itens estéticos que os punks depois acabaram seguindo. E é muito vigorosa, ela está sempre fazendo pronunciamentos, né? Há não muito tempo atrás ela esteve no Chile, mais ou menos na época que as manifestações feministas estavam encorpando lá, e aí ela canta numa coletiva, ela está sempre engajada em causas sociais, não só a causa da mulher, mas em muitas causas sociais. No caso da Patti Smith, ela é num mundo que é muito misógino, né? Antes ainda de ser machista, misógino, que é o mundo do rock. O rock é muito o clube do bolinha, né? Sobretudo em termos de quem está compondo e quem está tocando. Hoje em dia, naturalmente menos, mas a proporção ainda... Quer dizer, não há proporção, né? É desproporcional. Ficar no papel de compositor e tocar um violão, um piano, ainda era um pouco aceito numa geração de cantores-compositores, tipo James Taylor, Cat Stevens na Inglaterra, etc. Agora, ser a líder e vocalista de uma banda de rock, aí já é outra história, né? Nova York gerou ao menos duas pessoas com esse poder. Ela e a Debbie Harry, da Blonde, né? Só que a Debbie não compunha não é uma compositora de uma mão tão cheia quanto a Patti Smith. E ela começa a fazer um som que começa a ligar a mais B na cabeça de muita gente em Nova York. Embora se associe muito punk a Londres por conta de uma visibilidade que no verão de 76 lá em cima os punks foram para a rua, muito coloridos e chamaram a atenção, o que a gente chama de punk nasce em Nova York, tanto que os Ramones são de Nova York e são anteriores a esse verão punk de 76. E aí muita gente que depois faria bandas importantes, tanto no punk quanto no pós-punk, era fãzaço de Patti Smith, porque no palco ela já tinha uma poesia visceral, uma maneira de se apresentar muito enérgica. Então, de Ramones a Talking Heads, ela foi uma referência assim, importante, de fazer letras que fossem mais diretas. O Bob Dylan, que é uma pessoa muito complicada, né, mas se alguém no mundo pode ser complicado, que seja o Bob Dylan, né, no mundo da música. Algumas pessoas são complicadas sem poderem, sem merecerem. Tem uma relação próxima com ela, né? Ela vai receber o Prêmio Nobel de Literatura no lugar do Dylan como enviada. Ele esnobou quanto pôde o Nobel, mas estava muito afim de ganhar, é claro, né? E fez com que as pessoas finalmente despertassem não apenas para a qualidade dele como literato, qualidade das letras, mas de uma maneira também contagiosa, a qualidade literária das letras de muita gente no mundo da música.
Houve uma reação muito corporativa por parte da classe dos escritores, a vitória dele, a eleição dele. Mas ele não é o único, ele é só um dos grandes. E aí eu colocar a Patti Smith para receber por ele está dizendo, olha, ela é a mesma coisa que eu, a qualidade do que ela escreve é a mesma, ela tem a mesma qualidade. Dentre as coisas que ela faz, naquela pegada de ser muito visceral, muito direta, há uma música chamada Power to the People, que é uma música que é isso, é uma declaração de princípios, Power to the People, né? É uma música já do final dos anos 70, talvez dos anos 80, mas é uma declaração de princípios. E essas músicas, de vez em quando, são cantadas em contextos políticos. Quando ela vai ao Chile, por exemplo, recentemente, o que ela canta na coletiva é Power to the People, porque são as manifestações acontecendo e as manifestações de mulheres dentro de manifestações mais gerais da sociedade. Porque no caso das três, tal como no Brasil, as letras da década de 70 no mundo são muito, até a Revolução Punk, são muito, não vou dizer herméticas, mas elas são muito metafóricas, têm uma poesia muito rebuscada. Isso afastava a parte do público, sobretudo o público mais jovem. E elas falam de uma maneira muito direta das coisas, cada uma com seu estilo, seu jeitinho, mas falam de uma maneira muito direta, e a mais sanguínea sempre foi a Patti Smith. Então, eu sempre gosto de relacionar realmente um pouco de biografia e de arte, porque ou por questões lógicas ou por questões ilógicas, as coisas sempre acabam casando. As pessoas produzem a arte na vida que elas levam, não em outra, né? Tende-se a pensar, e no Brasil, por conta do grande número de cantoras, isso é bem marcado, cantora como intérprete, né? A mulher como intérprete de alguma coisa que algum homem teria escrito. O que é uma bobagem, uma circunstância histórica, né? Não é uma coisa definida por gênero, nascimento. A gente tem boas compositoras aqui, mas essas três têm uma dimensão planetária, né? E as três têm uma poesia muito forte, diferente, e que parte do sucesso delas e da perenidade do trabalho é que tem coisas que, evidentemente, só elas poderiam ter escrito. E, no entanto, eu percebo também que elas são menos conhecidas. Mesmo por quem gosta de música, às vezes você apresenta uma delas e, uau, eu não sabia, existe, trabalha há muito tempo. A Carole King é boa bastante para fazer composições alheias, né? Ela compunha por encomenda, então são compositoras extraordinárias. O Matéria Bruta finaliza aqui mais um episódio, dessa vez com muita música. Entrevista por Marina Birdman, edição por Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e apresentação de Flávia Mano. E por falar em mulheres na música, segunda, dia 23 de março, estreia no curto o episódio Joan Baez, pela série Clássicos do Rock, com o show da cantora norte-americana de música folk.